Efésios capítulo 2, versos 8 a 10. Efésios 2, 8 a 10. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Nós vamos meditar sobre o tema, por que a igreja deve fazer boas obras? Por que a igreja deve fazer boas obras? Será que um homem que é inerentemente mau pode fazer obras inerentemente boas? Pode um indivíduo caído em pecado realizar obras que sejam boas aos olhos de Deus? A Escritura nos responde dizendo que aos olhos de Deus a nossa justiça não passa de trapos de imundície. O profeta Jeremias perguntou: pode acaso o etíope mudar a sua pele e o leopardo as suas manchas? Tampouco pode você fazer o bem estando acostumado a fazer o mal. Pode o homem ser salvo pelas suas obras? Essa resposta é dada de diferentes maneiras. Quando você vai estudar a doutrina espírita, o Espiritismo diz que não há salvação fora da caridade. Logo, o homem é salvo dentro do ensino espírita pelas suas obras e pela caridade. Daí eles serem tão pródigos em criar instituições filantrópicas, como hospitais, creches, sanatórios e orfanatos, porque não há salvação fora da caridade. Se você for olhar a doutrina romana, ela vai nos ensinar que o homem é salvo pela fé e pelas obras. Ou seja, as obras são um complemento da obra de Cristo. É aquilo que a teologia chama de sinergismo. As obras estão em pé de igualdade com o sacrifício de Cristo. Assim não há salvação sem a prática de boas obras. Se a doutrina romana associou as obras à fé como meio de salvação, o reformador Lutero quase que parte para o outro extremo, quando ele praticamente anula as obras como evidência de salvação. E tanto é fato que ele considerou a carta de Tiago, por Tiago dizer que a fé sem as obras é morta, considerou como uma carta de palha, sem peso. Mas a grande questão é, será que existe tensão e conflito entre Paulo e Tiago? Quando Paulo diz que pelas obras ninguém pode ser justificado diante de Deus, que a salvação é pela fé e não pelas obras. E Tiago diz que a fé sem as obras é morta. Há alguma contradição entre Paulo e Tiago? Esta aparente contradição não se sustenta quando você vai examinar mais a fundo essa questão. Na verdade, Paulo está escrevendo para os judaizantes, aqueles que queriam voltar à lei para serem salvos, aqueles que acreditavam que se não praticassem os ritos do judaísmo, jamais poderiam entrar no reino dos céus. Tiago se dirige aos crentes que se diziam salvos, mas não provavam pela vida a transformação do seu caráter, de tal maneira que Paulo olha para a salvação e Tiago olha também para a salvação. Paulo olha para aquilo que nós chamamos da causa da salvação, é a fé. Tiago olha para aquilo que nós chamamos da evidência da salvação, que são as obras. Paulo condenou as obras como meio de salvação. Tiago condenou a fé que não gera obras. Paulo fala em fé. Tiago fala em obras. Ambos, porém, se referem à mesma salvação. Fé que produz obras e obras que provam a fé. Paulo olha para a causa, Tiago olha para o efeito da mesma salvação. Paulo não combateu as obras, Tiago não combateu a fé. Daí a pergunta que eu quero levantar nesta manhã: por que a igreja deve fazer boas obras?
já que as obras são evidência da fé salvadora. O reformador Calvino dizia que a salvação é só pela fé, mas esta fé vem acompanhada pelas obras. Em primeiro lugar, então, por que a igreja deve fazer boas obras? Porque é o propósito eterno de Deus para a igreja. O texto lido nos diz: somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nelas. Notem vocês que este é um plano eterno de Deus, um projeto eterno de Deus, que a igreja seja um povo criado em Cristo para as boas obras e não por causa das boas obras. De tal maneira que as boas obras não são a causa da salvação, à luz do que Paulo escreve, mas as boas obras são a evidência, o resultado e a consequência da salvação. O propósito de Deus é que você e eu sejamos ativos, operantes, dinâmicos, frutíferos e ricos em boas obras. O Deus que trabalhou em nós, agora está trabalhando através de nós, por meio das boas obras. De certa forma, nós somos a extensão do corpo de Cristo na terra. Nós somos os braços estendidos da misericórdia de Deus aos homens. Deus age no mundo, revelando o seu amor através da igreja, pela prática das boas obras. Segundo lugar, por que a igreja deve praticar boas obras? Porque as boas obras são o grande objetivo da nossa redenção em Cristo. Paulo escreveu a Tito, capítulo 2, versículo 14, assim: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Preste atenção, irmãos, que o Senhor Jesus não foi à cruz, sofreu o castigo da lei, a penalidade do nosso pecado. Ele não verteu o seu sangue no Calvário para criar para si mesmo um povo omisso, um povo inoperante, um povo infrutífero. Mas ele foi à cruz, ele se deu a si mesmo para purificar um povo que fosse zeloso, que praticasse boas obras com abundância, com operosidade, de maneira que o seu nome fosse conhecido e glorificado na terra. Nós não fomos inseridos no corpo de Cristo para sermos um membro inoperante e atrofiado. Terceiro lugar, sabe por que a igreja deve praticar boas obras? Ela deve praticar boas obras porque boas obras são ordenança de Deus para a igreja. O Senhor Jesus Cristo disse: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. A igreja é um luzeiro a brilhar no mundo. É como uma cidade no alto de uma montanha. O mundo está olhando para a igreja. O mundo vê Jesus por meio da igreja. E a palavra de Deus diz que o mundo precisa olhar para a igreja e ver a sua luz brilhando e ver as suas boas obras, para que assim ela glorifique a Deus que está nos céus. Escrevendo a Timóteo, na primeira carta, capítulo 6, versículos 17 e 18, Paulo diz: exorta os ricos que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos em repartir. Isso é uma ordem de Deus. Esta era a ética da reforma. Quando Max Weber acusa injustamente o protestantismo de ser o pai do capitalismo, certamente ele não estudou Calvino, ele não leu Calvino nas suas fontes, porque a ética reformada, a ética protestante, a ética bíblica, é que Deus dá, não para acumular, mas para repartir. É o que eles chamavam de o mistério do pobre e o ministério do rico. E a ordem bíblica é essa, que os ricos pratiquem o bem e sejam ricos de boas obras. Paulo escreveu a Tito, capítulo 2, versículo 7, diz para Tito: torna-te pessoalmente, Tito,
padrão de boas obras. E Tiago 4,17 diz que aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso ele está pecando. De tal maneira que em momento nenhum o cristianismo inocenta ou isenta você e eu de responsabilidade da prática das boas obras. O fato de nós não praticarmos boas obras para a salvação não nos isenta da responsabilidade severa de praticarmos boas obras como evidência da nossa salvação. Deveríamos questionar aquela fé inoperante. Deveríamos questionar aquela fé que apenas diz, eu creio em Deus, mas não evidencia isso através da sua vida e da sua prática. Diz Tiago, esta fé sem obras é morta. Quarto lugar, por que é que a igreja deve fazer boas obras? Porque quem está ligado à videira verdadeira produz frutos. Jesus disse, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Preste atenção aqui. Se um ramo não estiver ligado à videira, diz a Bíblia que ele é cortado, lançado fora para ser queimado. Se você não estiver ligado à videira que é Cristo, você não pode jamais praticar boas obras. Você pode até dizer, mas e aquele que pratica caridade? Quando a Bíblia fala em boas obras, existe um adjetivo boas. Não apenas obras, mas boas obras. E as boas obras têm que ter uma motivação certa. Há pessoas que praticam obras que, embora ajudem alguém, têm a motivação equivocada. Quando alguém pratica uma obra para envaidecer-se, para acender os holofotes em cima de si mesmo, para projetar o seu próprio nome, para botar um outdoor na cidade, para alcançar com isso o favor de Deus, para com isso pensar que está merecendo a salvação, esta obra aos olhos de Deus não passa de trapo. Porque é uma tentativa vã de comprar o favor de Deus pelo merecimento. Por outro lado, aquele que está ligado à videira, a Cristo, e não produz fruto, alguma coisa está errada na sua vida. Porque se a seiva que está na videira não passar para os galhos da videira, é porque este galho não está ligado à videira. E desta maneira, irmãos, a Bíblia diz que o ramo que não produz fruto é cortado. Eu e você não temos opção. Nós não temos outra alternativa a não ser produzir fruto. Muito fruto. E nisso será glorificado o nosso Pai. Quinto lugar, por que a igreja deve praticar boas obras? A igreja deve praticar boas obras porque as boas obras são evidência de uma fé verdadeira. Tiago 2,17. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. O fato de você dizer, mas eu creio em Deus. E Tiago responde, sabes tu que Deus é um só, fazes bem, até os demônios creem e tremem. João Batista disse para as multidões que vieram a ele, para serem batizadas, o que nós vamos fazer? Perguntou a multidão. Ele respondeu, quem tiver 2 túnicas, dá uma para quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Vieram os soldados perguntando, e nós? Como é que nós vamos evidenciar a nossa conversão, o nosso arrependimento? Ele disse, não cobrem propinas. Contentem com o salário de vocês. Não entrem em esquemas de corrupção para engordar o orçamento. Não tratem as pessoas com despotismo. O que é que você e eu podemos fazer para evidenciar que, na verdade, nós cremos em Deus? No nosso dia a dia, na nossa prática diária, o que é que nós estamos fazendo que revela verdadeiramente que nós somos filhos do Pai Celeste? Que nós temos o caráter bondoso do Pai Celeste? Que nós estamos ligados a esta videira verdadeira, que é o Senhor Jesus Cristo? Tem você sido generoso? Tem você tido as mãos abertas para abençoar, para socorrer, para ajudar? Tem você tido uma palavra boa de orientação, de ajuda, de socorro, de consolo, de ânimo para as pessoas aflitas à sua volta? Tem você estendido a sua mão para o necessitado à sua porta?
As pessoas veem Deus na sua vida, na sua conduta, na sua postura, nas suas atitudes, no seu comportamento, nas suas obras. Eu fico olhando a história de William e Catherine Buff. William Buff era um pastor metodista. E ele e sua esposa foram chamados por Deus para trabalhar com os marginais em Londres, na Inglaterra. Trabalhar com as meretrizes, com os bêbados, ladrões e enfermos. E este casal pisou os antros mais sombrios de Londres, mas arrastaram de lá vidas preciosas. Mais tarde eles perderam seu lugar na igreja metodista, mas fundaram o Exército da Salvação, que em muitas nações tem levado ainda hoje roupa para aqueles que estão nus, pão para aqueles que estão famintos, abrigo para aqueles que não têm um teto, amparo para os órfãos e as viúvas, alento de Deus para aqueles que estão desesperados. Por que a igreja deve praticar boas obras? Sexto lugar, porque as boas obras aliviam a necessidade das pessoas. Lá em Hebreus 13, 1 a 3 e verso 16 diz assim: não negligencieis a hospitalidade. Lembrai-vos dos encarcerados. Lembrai-vos dos que sofrem maltratos. Não negligencieis a prática do bem e a mútua cooperação. O Senhor Jesus Cristo diz, Atos 10, 38, que andou por toda parte fazendo bem e libertando os oprimidos do diabo. Senhor Jesus contou a parábola do samaritano, que embora encontrasse um inimigo racial prostrado à beira do caminho, ele parou, ele se aproximou, ele viu, ele pensou as feridas, ele carregou, ele ajudou, ele investiu, ele tirou o ferido da beira do caminho, da margem da própria morte. A Bíblia nos fala de um único homem que é chamado de bom na Bíblia. O único homem chamado de bom na Bíblia é Barnabé. Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Barnabé foi o homem que investiu em Saulo de Tarso, quando a própria igreja de Jerusalém o rejeitava. Barnabé foi o homem que pegava suas propriedades e era capaz de vender algumas delas para socorrer aqueles que estavam passando necessidades em Jerusalém. Barnabé era um homem capaz de investir num moço ainda jovem, inexperiente, maturo, rejeitado pelo próprio Paulo para a segunda viagem missionária, e resolve investir em João Marcos para transformar este homem num dos grandes pilares do cristianismo do primeiro século. O que é que nós podemos fazer? O que é que você pode fazer? Os desafios continuam. Na Inglaterra, na cidade de Bristol, George Miller criou orfanatos e sustentou com ofertas voluntárias, como que num milagre de Deus, 3.000 crianças. E se você quer encorajar sua fé, estimular a sua confiança em Deus, leia a biografia de George Miller. Olha para a história de Robert Raikes, que em 1780, na cidade de Gloucester, na Inglaterra, ao ver as crianças perambulando pelas ruas, resolve fundar a escola dominical para dar educação para as crianças, para dar alimentação para as crianças e para ensinar essas crianças que perambulavam pelas ruas a palavra de Deus. E aí se estabelece esta instituição extraordinária que é tão forte no mundo inteiro. Por que a igreja deve fazer boas obras? Sétimo lugar, para provar o verdadeiro amor de Jesus. 1 de João 3, 16 a 18, diz assim: nisto consiste o amor, em que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo, e vira seu irmão padecer necessidades e fechar-lhe o coração, pode, porventura, permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra ou de língua, mas de fato e de verdade. Tenho eu demonstrado que sou salvo pelas boas obras? Qual foi a última vez que eu abençoei alguém?
Qual foi a última vez que eu estendi a mão para alguém? Qual foi a última vez que eu encorajei alguém? Qual foi a última vez que uma pessoa, ao contactar-se comigo, saiu dando glórias a Deus? James Hunter, no livro O Monge Executivo, diz que o amor não é aquilo que ele diz, o amor é aquilo que ele faz. O mundo está cheio de palavras, o mundo precisa ver obras. Finalmente, irmãos, finalmente. Por que a igreja deve fazer boas obras? A igreja deve fazer boas obras porque vamos comparecer diante do tribunal de Cristo para sermos julgados segundo as nossas obras. Segundo Coríntios 5,10 diz assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Apocalipse 20:12 diz: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Lá em Mateus 25, 34 a 46, há uma cena do juízo, quando o Senhor Jesus Cristo vai julgar as nações, colocar um à sua direita, outros à sua esquerda, e vai dizer aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E ele responde: porque eu estive com fome e não me deste de comer. Eu estive com sede e não me deste de beber. Eu estive nu e não me vestiste. Eu estive doente e não visitaste-me. Eu estive preso e não fostes ver-me. Eu estava forasteiro e não me abrigaste. Notem vocês que o pecado que o Senhor Jesus destaca é o pecado da omissão, de não praticar obras que glorifiquem o nome de Deus e socorram os aflitos. Eclesiastes 12:14 diz: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. E o Senhor Jesus contribui ainda dizendo em Mateus 16:27, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus santos anjos, e então retribuirá cada um conforme as suas obras. Você e eu vamos ter que comparecer diante de Deus. E Deuteronômio 16:16 diz que não é sábio, não é prudente, não é conveniente você e eu comparecermos diante de Deus de mãos vazias. Como é que você vai comparecer diante de Deus? A Bíblia diz em Daniel 5 que você e eu vamos ser pesados pela balança de Deus. Seremos encontrados em falta. 1 Coríntios 3, 10 a 15, Paulo diz o seguinte: que se você construir sobre o fundamento que é Jesus, com palha, com feno e com madeira, estas obras serão queimadas. E você será salvo como que através do fogo, mas não receberá galardão. Mas se você construir com ouro, prata e pedras preciosas, você será salvo e também receberá galardões. E o Senhor Jesus disse que até um copo de água fria que você der para alguém em nome dele, não ficará sem recompensa. O Senhor Jesus disse que se você receber uma criança em seu nome, você recebe aquele que o enviou. A Bíblia diz em Apocalipse 14:13, que as nossas obras não podem nos levar para o céu, mas nós podemos levar as nossas obras para o céu. Bem-aventurados aqueles que desde agora morrem no Senhor, para que descansem das suas fadigas e as suas obras os acompanham. Eu concluo perguntando: meu irmão, minha irmã, você tem sido padrão dos fiéis nas boas obras? Se você ainda não tem agido desta maneira, talvez você esteja vivendo uma vida cristã muito frustrante. Talvez você esteja como aquele moço que um dia chegou para o pastor e disse: pastor, eu quero sair da igreja, eu quero que o senhor tire o meu nome do rol da igreja. E o pastor disse: filho, antes de tirar o seu nome do rol da igreja, eu quero te pedir um favor. Tem uma irmã da igreja, já idosa, doente, que precisa ser visitada, você pode visitá-la para mim, por favor, antes de eu fazer isso? Ele disse: eu vou visitar. Quando aquele moço chegou na casa daquela senhora já idosa, doente, ela disse: filho, foi Deus que te enviou aqui. Como eu estava precisando de alguém perto de mim. Obrigado porque você veio. Você trouxe alegria para o meu coração.
E aquele jovem voltou para o seu pastor e disse: pastor, eu não quero mais sair da igreja. Eu quero mais alguns nomes para visitar, por favor. Eu quero trabalhar. Descubra o seu lugar no corpo de Cristo. Deus não te chamou para o ócio, para a preguiça, para a omissão. Deus te chamou para trabalhar. Deus te chamou para realizar a obra de Deus enquanto é dia, enquanto você tem vigor. Não deixe para depois, porque amanhã pode ser tarde demais. Lança o seu pão sobre as águas. Depois de muito tempo você o achará. Lança a sua semente, porque você não sabe qual que vai frutificar. Hoje é tempo de fazer o bem. Vamos orar ao Senhor. Deus bendito, nós te agradecemos pela exortação da tua palavra. E nós te pedimos em nome de Jesus que tu nos ajudes a sermos uma igreja operosa, uma igreja rica em boas obras, para que os homens vejam a nossa vida e as nossas obras e glorifiquem o teu nome. Abençoa cada família aqui presente, cada servo e serva do Senhor Jesus aqui neste santuário. Que seja esta uma manhã de tomada de posição, para sermos ramos frutíferos da videira verdadeira. Em nome de Jesus. Amém.